Visto a traseira do nosso carro, ela está um pouco diferente do que ela costumava ser. Bateram em nosso carro algumas semanas atrás, e como você pode imaginar, se isso já aconteceu com você, é sempre um clima muito chato, principalmente para a pessoa que bate. Nesse caso era uma moça inexperiente, nunca havia batido antes, e eu tentei acalmá-la, dizendo que isso acontece mesmo e tal, enfim. E ela, não sabendo o que fazer, chamou o seu corretor de seguros, o corretor do seu seguro de carro, e ele, enquanto não chegava, nos possibilitou ali uma espécie de diálogo. Quando ela começou, em primeiro lugar, tentando me persuadir a dividirmos o preço da franquia. Isso claramente não foi um bom acordo, deixei isso claro para ela. E aí ela começou a dizer: então, por favor, espera, não vamos embora antes que o corretor chegue. E eu não gosto muito, quando outros acidentes acontecem, eles ficam ali interrompendo o trânsito até a perícia chegar. Realmente dá para a gente entrar num acordo aqui, precisamos confiar uns dos outros nesse sentido. E aí o corretor chega, não demorou muito tempo, ele chega falando: bateu atrás, não tem jeito, o seguro tem que cobrir, está tudo certo, amanhã eu lhe ligo. E aí lhe dou todos os detalhes que você precisa fazer. E aí nós apertamos as mãos, fomos embora, e logo em seguida eu fiquei pensando: que garantia de fato eu tenho que esse corretor vai me ligar e vai fazer tudo o que ele falou que ia fazer? Não tinha garantia alguma. Graças a Deus o pastor Éder estava comigo. Eu pedi para ele tirar umas fotos, filmar o acidente e tal, que poderia servir então de uma eventual evidência caso aquele corretor realmente não cumprisse a parte do acordo. E isso me fez lembrar de uma propaganda antiga, não sei se vocês vão lembrar também, de um comerciante meio malandro que falava espanhol, querendo insinuar algum aspecto paraguaio, em que ele vendia um produto desconfiável e a pessoa perguntava: que garantia eu tenho caso esse produto não venha a funcionar? E ele responde num slogan que ficou famosíssimo na época: La garantia soy yo. Uma garantia bem paraguaia. E nós sabemos que muitas vezes nós já caímos no papo do La garantia soy yo. Pessoas disseram que fariam alguma coisa e não cumpriram, promessas foram feitas, acordos foram marcados e firmados, mas não cumpridos. Nessa manhã nós vamos ser lembrados aqui de que a promessa de Deus e a sua fidelidade passam longe de uma garantia paraguaia. Quando Deus diz: a garantia sou eu, nisso então eu posso firmar a minha fé e a minha plena confiança. Nós vamos nos lembrar nessa manhã então que esse pacto maravilhoso com Abraão aqui em Gênesis 15 é a garantia que as promessas do Evangelho não podem falhar. Meu carro pode não ser consertado, eu tenho que ir para a justiça. Outras coisas podem acontecer conosco, nós temos que buscar os nossos direitos, mas aqui, sem dúvida alguma, as promessas do Evangelho, desde Gênesis capítulo 3, elas são garantidas a nós por meio desse pacto maravilhoso. Nós estamos aqui fazendo a continuação de Gênesis 15, nós vimos na semana passada que mesmo Abraão, o grande herói da fé, ele precisava de um encorajamento, ele precisava de uma reafirmação da sua fé. E nós vimos a importância do versículo 6 do capítulo 15, não só para a vida de Abraão, mas para a vida de todo o povo de Deus, para a base da doutrina da justificação da fé, pela fé somente. Gênesis 15, 6, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Nós veremos agora então, nesses próximos versículos do capítulo 15, exatamente essa ideia. Abraão vai fazer mais uma pergunta. Parece que ele ainda não crê totalmente, parece cheirar como dúvida ainda.
E Deus mostra para ele agora uma manifestação fantástica de um pacto que não pode falhar, porque é Deus, o próprio Deus, quem cumpre esse pacto. Nós veremos então dos versículos 7 a 11 o estabelecimento do pacto. Nós veremos dos versículos 12 a 16 as promessas do pacto. E finalmente dos versículos 17 a 21 a garantia do pacto. O pacto de Deus com Abrão é a garantia de que as promessas do Evangelho não podem falhar. Vejamos então mais uma vez os versículos 7 a 11, o estabelecimento do pacto. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Vejam então que o versículo 6 é maravilhoso, e Deus adiciona aquela garantia ao versículo 7, quando ele diz: lembra, Abrão, que eu mandei que você saísse de Ur dos Caldeus, e que saísse também depois de Harã, onde você havia se estabelecido com a sua família, para receber por herança uma terra que você não conhecia. Agora Abrão já está ali nas redondezas da terra. Ele já tem tido experiência com os povos daquela terra. Ele já está sabendo os limites da terra. E agora Deus vem e mais uma vez reafirma que todo aquele espaço ali geográfico pertenceria a Abrão e a sua posteridade. Ora, como é que Abrão reage? E mais uma vez aqui Gênesis 15, tanto na semana passada quanto hoje, vão nos mostrando que se a fé de Abrão poderia ter essas perguntas ou essas dúvidas, quanto mais a nossa. Abrão já tinha tido experiências maravilhosas com o Senhor, livramentos fantásticos, confirmações de promessas, mas aqui ele ainda precisa fazer a pergunta do versículo 8: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Um Deus mais impaciente e menos longânimo diria assim: Abrão, basta que você acredite no que eu estou falando, a garantia sou eu. Mas Deus é longânimo, Ele é paciente, Ele entende que essas coisas acontecem com os mais fiéis. Infelizmente, por causa do pecado, infelizmente, por causa da queda, nós precisamos de mais evidências, nós precisamos de coisas mais concretas para confiarmos no Senhor de forma mais plena. E aí Deus dá a Abrão uma prova concretíssima para que ele cresce, para que ele confiasse, para que ele acreditasse que de fato receberia aquela herança. E aqui nós somos lembrados então, meus irmãos, de que a teologia divide a fé em 3 aspectos. A teologia divide a fé primeiro em conhecimento, e depois em assentimento, e finalmente em confiança. E tem uma ilustração fantástica que nos ajuda a lembrar disso. É a ilustração de um equilibrista famoso, que fazia seus shows nas mais diversas partes do mundo, e agora ele estava fazendo uma apresentação no Grand Canyon, lá naquele penhasco enorme nos Estados Unidos, onde ele colocava uma corda bamba de um lado ao outro e passava ali sem segurança alguma. E aí uma pessoa, ficando sabendo dessa história, não acreditou. É impossível que alguém numa corda bamba atravesse o Grand Canyon. E aquela pessoa continuou pesquisando, e ele foi vendo que as reportagens não eram de tabloides, mas de jornais confiáveis, e ele foi começando a imaginar que aquilo fosse possível. Ele estudou tanto sobre o assunto que ele acabou, de uma certa forma, acreditando que aquilo era de fato
um fato, algo factual. E aí ele falou: não, eu preciso ver com os meus próprios olhos. Não basta ler as reportagens, não basta ouvir os testemunhos na internet, eu preciso ver com meus próprios olhos. Então ele vai, compra uma passagem, vai para os Estados Unidos, visita ali aquela região, e ao chegar, ele precisa então caminhar uma distância, não havia acesso de carros àquela região onde estava acontecendo o evento. Então ele precisa caminhar, e de longe ele vai percebendo que parecia de fato que havia um equilibrista andando de um lado para o outro numa corda bamba lá no Grand Canyon. E cada vez mais que ele se aproxima, mais ele vai vendo que aquilo é real. E ele não estava sozinho, uma grande multidão está ali. E aí ele finalmente chega e vê com seus próprios olhos um equilibrista indo de um lado para o outro em uma corda bamba no meio do Grand Canyon. E aí ele finalmente diz: uau, eu duvidei, mas agora eu acredito, eu vi com meus próprios olhos, não tem como isso ser um truque ou uma ilusão. E ele vai chegando bem perto, ele quer pedir um autógrafo para aquele homem, e há um determinado momento, um intervalo no show, em que o equilibrista desce, e ele vai tomar uma água, vai comer alguma coisa. E nesse ínterim, então, aquele homem chega até o equilibrista, e ele percebe que, antes do equilibrista descer, ele não estava andando ali simplesmente sozinho, ele levava de um lado para o outro um carrinho de mão. E aí ele chega e fala assim: olha, quando eu fiquei sabendo da história, eu duvidei. E eu pesquisei, e ainda duvidando, vim até aqui para ver com os próprios olhos, e agora eu acredito que você realmente é capaz de andar de um lado para o outro na corda bamba. E o equilibrista disse para ele: você não acredita ainda. Como não? Eu estou vendo. Me beliscaram, eu não estou sonhando. Ele disse: você não acredita ainda. Como é que você diz isso? Quando é que eu vou acreditar? E o equilibrista disse para ele: quando você entrar no carrinho e ir pelo menos uma vez e voltar comigo em cima da corda bamba. Aí você vai acreditar que eu sou capaz de andar em cima da corda bamba no meio do Grand Canyon. É essa a nossa experiência na vida cristã, meus irmãos. Muitos aqui nessa manhã acreditam na palavra de Deus, já leram diversas vezes, não duvidam em absolutamente nada do que ela diz, concordam com isso, assentem com isso, dão toda a sua aprovação àquilo que têm ouvido e conhecido há tanto tempo. Mas na hora em que Deus exige que nós confiemos nele plenamente, nós parecemos não sermos capazes de entrar no carrinho. Nós conhecemos, nós assentimos, mas nós não confiamos plenamente. E Deus é tão longânimo então, tão maravilhoso, que Ele mostra a Abraão agora algo concreto no qual ele poderia depositar a sua confiança. Um ritual sangrento, um ritual onde animais são divididos ao meio, colocados no solo, as metades umas defronte das outras. E nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. Eu tive um aperto de mão com o corretor de seguros daquela mulher. Você já deve ter feito um contrato na sua vida onde a sua assinatura parece valer alguma coisa. E é assim na nossa cultura. Naquela cultura, naquele momento da história, eram assim que os pactos, os acordos eram estabelecidos. E para vocês entenderem melhor isso, abram suas Bíblias, por favor, em Jeremias, capítulo 34. Jeremias capítulo 34. Vejam o porquê daquele ritual. Vejam o porquê daquela forma de se estabelecer um acordo, um pacto, um contrato. Jeremias 34, a partir do versículo 12. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu fiz aliança com vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: ao fim de 7 anos libertareis cada um a seu irmão hebreu, que
que te for vendido a ti e te houver servido 6 anos, e despedi-lo-ás forro, mas vossos pais não me obedeceram, nem inclinaram seus ouvidos a mim. Não há muito havíeis voltado a fazer o que é reto perante mim, apregoando liberdade cada um ao seu próximo. E tinhas feito perante mim aliança na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, fazendo voltar cada um seu servo e cada um a sua serva, os quais, deixados à vontade, já tinhas despedido fogos, e os sujeitastes para que fossem escravos, vossos servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor, vós não me obedecestes, para apregoardes a liberdade, cada um a seu irmão e cada um ao seu próximo, pois eis que eu vos apregoo a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a peste e para a fome. Farei que sejais um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro, que dividiram em 2 partes, passando eles pelo meio das 2 porções. Os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, os quais passaram por meio das porções do bezerro, entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra. Nós temos aqui uma ilustração precisa do que estava acontecendo lá em Gênesis 15. Um acordo entre partes, onde as 2 partes passavam por meio daqueles animais, e ali eles estavam dizendo de uma forma dramática: se eu não cumprir a minha parte do acordo, se eu não cumprir a minha parte do contrato, o meu fim será o mesmo destes animais. Eu morrerei, eu virarei cadáver, eu virarei comida de aves de rapina. Não é por acaso que aqui no versículo 11, aquelas aves se aproximavam para se alimentar daqueles cadáveres, e Abrão precisava enxotá-las, porque aqueles animais seriam consumidos de uma outra forma. Você consegue entender aqui, meus irmãos, que aquilo não aconteceu apenas com aqueles príncipes, reis, sacerdotes que quebraram o pacto de Deus, mas isso acontece conosco. Esse texto vem de uma forma bem categórica mostrar que nós somos os quebradores do pacto. Deus estabelece um pacto conosco, e da mesma forma que Adão quebrou lá atrás, da mesma forma que todos os outros quebraram antes de nós, nós continuamos quebrando. E o que é que nós merecemos? Nos transformarmos em cadáveres para virarmos comida de urubu. Essa é a realidade do que está acontecendo aqui. Esse é o estabelecimento do pacto, onde Deus está dizendo para Abrão, a princípio: Abrão, se você não cumprir o pacto, você vai ter o mesmo destino destes animais. Mas Abrão precisava da prova, ele precisava crer como ele receberia a herança da terra. E aqui Deus, então, ao estabelecer o pacto, ele faz com que Abrão caia em pesado sono. Aqui nós temos as promessas do pacto, o nosso segundo ponto, versículos 12 a 16. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Estranho isso aqui acontecer. Deus está dando uma garantia para Abrão de que ele receberia aquela terra de uma forma definitiva, e aqui ele parece agora dar em forma de sonho
ou melhor, um pesadelo, algo que aconteceria de forma bem negativa a toda a posteridade de Abrão. Quando nós sonhamos, nós queremos ter bons sonhos, nós não queremos ter pesadelos. E o versículo 12 vai nos mostrando que grande pavor e cerradas trevas acometeram Abrão, mostrando exatamente isso. E a realidade do Evangelho, aqui nós temos já as promessas do Evangelho, um resumo da história da redenção. Isso, meus irmãos, é a realidade da consumação do pacto. E não um evangelho todo florido, e não um evangelho onde não há rude cruz, e não um evangelho onde não há uma fronte ensanguentada. Um evangelho que é falso e não consegue cumprir os seus propósitos, porque não é aquilo que Deus prometeu de fato. Como é que nós vemos aqui o resumo da história da redenção? Ora, não havia acontecido ainda aquilo que nós sabemos que iria acontecer com o povo de Israel, mas Deus já está prometendo. Ora, eu vou cumprir a minha parte do acordo, você receberá a terra como herança, mas antes disso, antes de receber de fato, serão 400 anos de escravidão no Egito. Nós não gostamos desse tipo de promessa. Nós não gostamos de coisas que evidentemente vão acontecer em nossas vidas, como o pastor Sérgio orou. É bom que passemos por aflição para entendermos e conhecermos os teus decretos, mas isso não parece muito bem-vindo por nós. Mas vejam, meus irmãos, que na promessa do Evangelho, na promessa aqui, mostrando que é necessário primeiro então a escravidão, 400 anos de escravidão, a isso está acoplado no versículo 14, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. E é aqui onde a gente desabafa, ufa, graças a Deus, apesar das aflições, apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, tem libertação. O Evangelho de fato ele é nu e cru, sangrento, mas ele traz redenção. Ele traz redenção no mundo, no meio de um mundo caído, e ele tem que ser assim exatamente pela gravidade do pecado. Tem que ser espantoso dessa forma, para nós entendermos quão grave é o pecado. Após a queda, principalmente, tudo aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus, continua nos fazendo merecedores de sermos transformados em cadáveres, em comida de urubu. Em tudo isso vemos a providência de Deus na realização daquilo que nós conhecemos como boas novas. E percebam aqui ainda nessa providência, o versículo 16. Por que tanto tempo? Por que Deus não resolve as coisas logo? Por que é que tem que passar por 400 anos de sofrimento? Por que é que nós temos que passar por tanto tempo, às vezes duvidando se de fato Deus vai voltar ou não e cumprir o que Ele prometeu? O versículo 16 nos deixa claro: na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Esse versículo é fantástico. Primeiro, para jogar luz aquilo que nós vimos algumas semanas atrás. Volte por favor a Gênesis 14, versículo 13. Nós vimos aqui nesse texto sobre a guerra dos reis e o resgate de Ló. Gênesis 14, 13 diz assim: porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Nós vimos aqui que esse texto não ensina uma aliança entre o povo de Deus e aqueles que não são povo de Deus necessariamente, porque aqui em Gênesis 15 nós percebemos que esses amorreus
sendo utilizados aqui como parte para o todo, todos os inimigos descritos no final do capítulo. A iniquidade deles não havia ainda chegado à medida certa. Vocês conseguem entender o que está acontecendo aqui? O Deus das promessas, o Deus do pacto, Ele vai dizendo: olha, enquanto o mundo é mundo, enquanto eu não venho consumar todas as coisas, vocês estão caminhando para a cidade celestial, confiados nas minhas promessas. Mas paralelamente então, vai caminhando também o mundo, vão caminhando também os ímpios, vão caminhando todos aqueles que no final se transformarão em mais do que comida de urubu. A história da redenção não é apenas sobre salvação. A história da redenção não é apenas sobre libertação. A história da redenção também é sobre um Deus longânimo, que não está atrasado, como Pedro sugere que alguns dizem: Deus não vem, Ele prometeu que viria e cadê Ele? Pelo contrário, Ele está ao mesmo tempo sendo longânimo para que pessoas cheguem ao arrependimento e ao mesmo tempo amontoando ira sobre ira em relação àqueles cuja iniquidade não chegou à medida certa ainda. Meus irmãos, a vingança pertence ao Senhor, e saiba disso, que enquanto a misericórdia do Senhor não chegou ainda para aqueles grandes ímpios lá fora, mas também não chegou ainda para o seu familiar incrédulo, para o seu colega de trabalho incrédulo, para aquela pessoa que só falta ser crente, mas ainda é incrédula. Essa mesma ira do Senhor está sendo acumulada. E é por isso então que é fundamental que nesse período, diante da providência de Deus que conhece todas as coisas, porque estabeleceu todas as coisas, nós ofereçamos a palavra do Evangelho a essas pessoas, custe o que custar, lembrando-as, por mais que seja dolorido ou doloroso, que elas no final das contas, se não se arrependerem, vão virar comida de urubu. Como é que você está aqui nessa manhã? Você conhece a palavra de Deus? Você concorda com a palavra de Deus? Mas você confia na palavra de Deus? A nossa fé, meus irmãos, é testada. E se nós não chegamos no ponto ainda de confiarmos no Senhor, como Abrão aqui está confiando, mediante essa manifestação maravilhosa do estabelecimento de um pacto sensacional, nós possivelmente ainda estamos caminhando paralelamente àquilo que é prometido apenas ao povo de Deus. Nós não queremos caminhar aqui. Nós não queremos ficar olhando para as promessas de longe. Nós queremos então estar debaixo dessa graça maravilhosa que aqui atinge a Abrão e a sua posteridade, não pelo sangue, não pela nacionalidade, mas pela fé. Por essa fé que confia, apesar dos pesares, apesar das circunstâncias. Os nossos filhos já estão aí. Os nossos filhos estão olhando para as promessas de longe, ou eles estão de fato e de verdade nesse pacto maravilhoso, não apenas recebendo bênçãos, mas sendo totalmente persuadidos e convencidos pelo Evangelho da graça. Isso nos aponta então para o nosso terceiro e último ponto: a garantia do pacto. O pacto é estabelecido, Deus usa um ritual cultural da época para manifestar a realidade ainda mais fantástica do Evangelho. Ele faz promessas reais, tangíveis, não ilusórias, do que é o Evangelho, e ele garante o Evangelho. Ele garante que o pacto será cumprido, apesar de nós, quebradores do pacto. Ainda bem
que o pacto não depende de nós. Ainda bem que o compromisso firmado por Deus não depende de nós. Versículos 17 a 21. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Gigazeu e o Jebuseu. Os irmãos, onde está a garantia que o pacto aqui vai ser realizado apesar de nós? Nós temos na teologia um conceito que se chama de monergismo. Você já deve ter visto isso talvez num site, na editora, já deve ter ouvido falar em algum lugar. Monergismo nada mais significa do que monoergo. Um apenas, somente um, trabalha. Não é sinergismo onde muitos trabalham juntos, mas nós estamos vendo aqui Deus estabelecendo um pacto com Abrão. E onde está Abrão? Ou como está Abrão? No versículo 12. Ele está dormindo, um profundo sono. Ele está aqui babando, sonhando ou tendo pesadelos com aquilo que aconteceria com o seu povo. Mas Deus está bem acordado. Deus está prestes a fazer aquilo que Abrão precisaria fazer. Abrão precisava passar por entre os animais para que ele fizesse parte do pacto, mas Deus não permite isso, porque Ele sabe que se dependesse de Abrão, nós estaríamos perdidos. Quem é que passa então por meio dessas metades dos animais? Um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, representações aqui visuais de Deus. E nós temos aprendido aqui que toda representação visível, toda manifestação no Velho Testamento de Deus dessas maneiras, já era a segunda pessoa da Trindade fazendo isso. A imagem perfeita do Deus invisível, como Colossenses nos diz. Nós temos aqui nada mais, nada menos do que o mediador do pacto, passando por entre aqueles animais, não apenas para cumprir o pacto. Isso era fácil para ele. Ele é fiel, ele é imutável. Ele não é como nós, que prometemos as coisas e não fazemos. Mas por que ele está passando por meio dos animais, meus irmãos? Por que ele está fazendo isso? Para garantir a vitória sobre os inimigos, nos dando a herança da terra. Não mais um pedaço geográfico no Oriente Médio, que para Abrão era uma realidade, mas o próprio texto de Hebreus nos diz que Abrão olhava para além daquilo, uma pátria superior. E é essa a ideia. A segunda pessoa da Trindade está ali, cumprindo aquele pacto em nosso lugar. Mas quando o pacto é quebrado, e nós quebramos o pacto diariamente, alguém precisa pagar por isso. Por favor, abra sua Bíblia em Apocalipse 19. Apocalipse 19, versículos 17 e 18. Apocalipse 19, versículos 17 e 18. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Apocalipse, o livro final das Escrituras, nos mostrando a grande vitória
E nós temos essa lembrança, dessa imagem que Jeremias nos mostrou lá atrás, quando o próprio povo de Deus, infiel, se tornou cadáver, se tornou comida de urubu. Agora também, todos esses poderosos que não se submeteram à vitória do Cordeiro, à vitória do Príncipe da Paz, eles também se tornam comida das aves. É uma ordenança ali. As aves são convocadas para fazer aquele grande banquete cadavérico. Mais uma vez a pergunta é: de que lado você está? Do lado da história da redenção, onde nós somos cobertos pelo sangue do Cordeiro, apesar de sermos quebradores do pacto, ou você ainda está somente em Adão, como um quebrador do pacto, sem esperança alguma, que vai ter o mesmo fim desses homens descritos aqui em Apocalipse? Olhe para a cruz. Olhe para o que aconteceu ali. Lembre-se do que aconteceu ali. De como Jesus Cristo, de fato, agora encarnado, ele recebe sobre si as consequências do pacto que eu e você quebramos constantemente. E se não fosse pela misericórdia do Senhor, o corpo de Jesus, os corpos dos ladrões permaneceriam ali, porque essa era a punição da crucificação também, não apenas uma morte vagarosa por asfixia e tantos outros sofrimentos, mas os corpos permaneciam ali para que as aves de rapina viessem e satisfizessem o seu apetite. Jesus Cristo, colocado na cruz do Calvário para virar comida de urubu por causa do seu pecado e do meu. Graças a Deus isso não aconteceu. Graças a Deus ele foi sepultado maravilhosamente, como havia sido prometido ao próprio Abraão que seria, e no terceiro dia ele ressuscitou e ressurgiu para a nossa justificação, como nós vimos lá em Romanos. Mas eu gostaria de terminar o sermão olhando para um outro texto, Hebreus capítulo 6, e aqui nós concluímos. Hebreus capítulo 6. Com isso, meus irmãos, entremos no carrinho de uma vez por todas e confiemos no Senhor Jesus Cristo, não apenas para uma herança física, mas principalmente para aquela herança incorruptível. Hebreus capítulo 6. Jesus sofre as consequências do pacto quebrado na cruz do Calvário para cumprir. Hebreus 6, de 13 a 20. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Amém. Vamos entrar no carrinho, meus irmãos, de uma vez por todas. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que foi transformado em cadáver para nos resgatar.
para cumprir o pacto, para ser o mediador perfeito de tamanha aliança. Ó Deus, fala conosco nessa manhã. Garanta-nos, ó Deus, a tua salvação. Faça, ó Deus, com que confiemos mais e mais nas tuas promessas. Mesmo que seja mediante as nossas muitas dúvidas ainda, mesmo que seja mediante os nossos muitos questionamentos, ó Deus, nos responda como o Senhor respondeu a Abraão. Que nós nessa manhã sejamos verdadeiramente filhos de Abraão na fé. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Fiquemos